Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje em mais um vídeo de leitura literária para vocês eu lhes trago fragmentos do livro Como Curar um Fanático, que reúne uma série de ensaios do formidável escritor israelense Amos Oz. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, leituras de trechos do livro Como Curar um Fanático, do escritor israelense Amos Oz. Durante muitos anos, tenho acordado às 4 horas da manhã. Uma caminhada antes do amanhecer põe muitas coisas em sua proporção correta. Por exemplo, se nas notícias da noite de véspera um político usou palavras do tipo para todo sempre, por toda a eternidade, ou jamais em 1 milhão de anos, posso ouvir às 4 da manhã as pedras no deserto ou as estrelas sobre o parque da cidade rindo silenciosamente da percepção que aquele político tem do tempo. A curiosidade, juntamente com o humor, são dois antídotos de primeira linha ao fanatismo. Fanáticos não têm senso de humor e raramente são curiosos, porque o humor corrói as bases do fanatismo. E a curiosidade agride o fanatismo ao trazer à baila o risco da aventura, questionando e às vezes até descobrindo que suas próprias respostas estão erradas. Isso me leva ao papel preponderante da literatura, em particular, e da arte em geral. Seu maior mérito não é propor uma reforma social ou fazer uma crítica política. A característica que define a boa literatura ou arte é a capacidade de fazer-se abrir um terceiro olho em nossa testa, que nos faça ver coisas antigas e batidas de um modo totalmente novo. Mesmo uma visão antiga tem um instante de nascimento, como expressou o grande poeta israelense Nathan Alterman. A grande literatura tem se posto nos lugares e nas peles dos outros, estranhos, às vezes odiosos, seres humanos, Dom Quixotes, os Iagos, os Raskolnikovs deste mundo. A curiosidade também inspirou meu fascínio pelo mal. As ciências sociais tendem a atribuir a agressão ao sofrimento na infância, à crueldade da sociedade ou ao colonialismo. Não existem atos malévolos, só crimes induzidos pelo trauma. Não existem pessoas más, só vítimas que se tornaram perpetradores. Assim, sociólogos e psicólogos não reconhecem de todo a existência do mal. Mas eles estão errados. O mal existe. Teólogos, por outro lado, muitas vezes reivindicam o mal como parte de seu campo de especialização. Mas estão errados também. Quase todo ser humano reflete sobre o mal. E estamos profundamente fascinados por ele, quer o aceitemos ou não. A literatura sempre soube como somos curiosos a respeito do mal. Desde Caim, Medeia, Iago, Mefistófeles, Raskolnikov e o patriarca de Garcia Márquez, todos eles nos intrigam, porque cada um de nós e todos nós carregamos um ou dois genes, ou um ou dois germes do mesmo tipo dos que se apossaram desses monstros literários. Anos de observação do mal, em círculos históricos, em círculos de minha própria vizinhança e da minha própria intimidade, me levaram a pensar que a distinção entre o bem e o mal é a parte mais fácil,
do exercício moral. Quase todos nós conhecemos, mesmo que só instintivamente, o imperativo categórico de Kant. Quase todos nós distinguimos, por experiência, o que é a dor. Quando ferimos os outros, sabemos que os machucamos. Todos nós comemos da árvore do conhecimento, cujo nome completo em hebraico é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu tivesse de destilar os 10 mandamentos em um só, ou o imperativo categórico de Kant em 2 palavras, eu diria: não ferirás. Ou em 3 palavras: não infligirás dor. Tenho mantido uma discussão amarga com um compatriota muito famoso e meu correligionário judeu, Jesus Cristo, que diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Às vezes concordo com a primeira parte da sentença, a parte do perdão, mas rejeito energicamente a segunda parte, que implica que devamos ser todos, ou a maioria de nós, perdoados porque somos moralmente imbecis. Não somos. Sabemos o que significa a dor. Toda e cada vez que infligimos dor aos outros, sabemos o que estamos fazendo. Sabemos sim. Mesmo uma criancinha inocente que puxa o rabo do cachorro sabe que está causando dor. A dor é o grande denominador comum de todas as coisas comuns. A dor é uma experiência democrática, até mesmo uma experiência igualitária. A dor não distingue entre o mais rico e o mais pobre, entre o mais poderoso e o mais submisso. Sempre que infligimos dor aos outros, não o fazemos a partir da ignorância, mas porque, ao que parece, deve haver algum gene malévolo em quase todos nós. No entanto, não se preocupem com minha discordância em relação a Jesus Cristo. Não há nada em comum em 2 israelenses tendo opiniões opostas. Qual é, então, a parte difícil do exercício moral? É distinguir entre as gradações do mal. Pois no mundo há muitas gradações do mal. Roubo, pilhagem e exploração são coisas muito ruins. Estupro e assassinato são piores. A opressão de mulheres, de minorias e a colonização de povos são muito ruins. Genocídio é pior. A destruição do meio ambiente é muito ruim. Limpeza étnica é pior. A comercialização e a vulgaridade das relações humanas são muito ruins. A queima de heréticos na fogueira e a venda de jovens mulheres por um maço de cigarros são piores. A infantilização sistemática da humanidade pelo capitalismo de mercado é muito ruim. Bem como o entrelaçamento entre política e entretenimento. Mas as cruzadas, a jihad, a inquisição, os gulags e os campos de concentração são muito, muito piores. Nos anos recentes, os intelectuais europeus têm sido preguiçosos demais para distinguir as gradações do mal. Eles põem todos os males deste mundo em um mesmo cesto. Apartheid, poluição, genocídio, machismo, chauvinismo, espionagem eletrônica, a ocupação da Cisjordânia por Israel, o emudecimento da oposição na China e os insultos do politicamente incorreto. Talvez esses intelectuais tenham perdido alguma básica curiosidade humana quanto à natureza do mal. Eles precisam aprender sua intrincada cartografia, suas camadas geológicas. E assim, enquanto Immanuel Kant estudava o zênite do bem absoluto, meu próprio trabalho cotidiano me leva ao reino do mal relativo. Pois aquele ou aquela que não souber distinguir entre as diferentes gradações do mal, poderá, involuntariamente, tornar-se um servidor do mal. Este é meu próprio imperativo moral. Prestar atenção às diferenças entre o que é ruim, pior
e o pior de tudo, e tentar não causar dor, ou ao menos tentar infligir o mínimo de dor possível. Acredito que a síndrome de nossa época é a luta universal entre fanáticos, todos os tipos de fanáticos e o resto de nós. Entre os que creem que seus fins justificam os meios, todos os meios, e o resto de nós que julga que a vida humana é um fim em si mesmo. O fanatismo muitas vezes se origina na vontade imperiosa de modificar os outros pelo próprio bem deles. Com mais frequência do que o contrário, o fanático é um grande altruísta. Está mais interessado em você do que nele mesmo. Muitos fanáticos nem sequer têm um self ou qualquer vida privada. Eles são 100% públicos. Uma síndrome comum é uma combinação de interminável autopiedade com uma crença ardente numa redenção instantânea. Tudo de um só golpe. Pessoas que explodem clínicas de aborto na América. Pessoas que decapitam presumíveis hereges no Oriente Médio. Pessoas que queimam mesquitas e sinagogas na Europa e em Israel. Pessoas que assassinam outras simplesmente porque as outras se recusaram a mudar, nascer de novo, ir embora ou se converter. Todas elas compartilham o mesmo e antigo gene. O fanático é um ponto de exclamação ambulante. Ao contrário de muitos pacifistas, eu não compartilho a ideia de que a guerra é o pior dos males. Para mim, o pior dos males é a agressão. Guerras e violências são apenas consequências da agressão. A agressão às vezes tem de ser repelida e derrotada com o uso da força. Essa é a diferença crucial entre um ativista do pacifismo como eu e como o movimento israelense pela paz, por um lado, e numerosos pacifistas, por outro lado. Tenho consequência de que às vezes é preciso usar a força como último recurso. No entanto, penso que é impossível acabar com uma ideia apenas com o uso da força. Ideias ruins têm de ser superadas, afinal, por ideias melhores. O Estado Islâmico não é apenas um bando de assassinos. É uma ideia nascida de raiva e desespero e fanatismo. Pode-se usar a força para derrotar o Estado Islâmico, mas o vazio que a isso se seguirá deve ser preenchido com ideias melhores. Afinal, não se pode bater numa ferida que sangra para fazê-la parar de sangrar ou para fazê-la deixar de ser uma ferida. Essa regra é verdadeira também, é claro, para a tragédia israelo-palestina. Infelizmente, um número demasiado de israelenses e de árabes parece ignorar essa simples verdade. Permitam-me divagar com uma história. Sou um notório divagador, sempre divago. Um querido amigo e colega meu, o maravilhoso romancista israelense Sami Michael, teve certa vez a experiência que alguns escritores têm de tempos em tempos, de uma longa viagem intermunicipal de carro, na qual o motorista estava proferindo a costumeira palestra sobre como é indispensável para nós, judeus, que se matem todos os árabes. E Sami o escutava e, em vez de gritar, "Que homem horrível você é! Você é um nazista! Você é um fascista!", ele decidiu lidar com aquilo de um modo diferente. Ele perguntou ao motorista: "E quem você pensa que deveria matar os árabes?" O motorista disse: "O que você acha? Nós, os judeus israelenses. Temos de fazer isso. Não há alternativa. Veja só o que eles estão fazendo conosco todo dia." "Mas quem exatamente você acha que deveria se encarregar da tarefa? A polícia? Ou o exército? Ou talvez os bombeiros? Ou as equipes médicas? Quem deve realizar o trabalho?" O motorista coçou a cabeça e disse: "Acho que devia ser dividido de maneira equitativa entre todos nós. Cada um devia matar alguns deles."
Sam e Michael, ainda jogando o jogo, disse: ok, suponha que você seja designado para algum bloco de residências em sua cidade. Haifa, por exemplo. E você vai bater de porta em porta, ou tocar a campainha e perguntar: perdão, sim, perdão, senhor, ou com licença, senhora, por acaso o senhor ou a senhora é árabe? E se a resposta for sim, você atira nele ou nela. Aí você termina o serviço em seu bloco e está pronto para ir para casa. Mas assim que se vira, você ouve em algum lugar um quarto andar do seu bloco, o choro de um bebê. Você voltaria para atirar no bebê? Sim ou não? Perguntou Sam a motorista. Houve um momento de silêncio. E então o motorista disse a Sam e Michael: sabe, você é um homem muito cruel. Por fim, uma citação que o Amos Oz traz do poeta israelense Yehuda Amihail: onde temos razão, flores não podem crescer. Pessoal, esses foram trechos formidáveis da obra Como Curar um Fanático, do escritor israelense Amos Oz. Eu trouxe esses trechos a partir da tradução de Paulo Geiger, que foi publicada pela editora Companhia das Letras. Se você gostou de mais essa leitura literária do meu canal, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, traga seus comentários para conversar comigo e dissemine esse vídeo entre as demais redes sociais para que nós alcancemos cada vez mais e mais pessoas. Se você assistiu a esse vídeo e ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre muito bem-vinda e bem-vindo a este meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Até a próxima leitura literária do meu canal, pessoal, e tchau, tchau!